Shalom, meus irmãos! Hoje vamos enfrentar com respeito e profundidade bíblica as principais objeções do judaísmo ortodoxo contra Jesus e Yeshua como Messias, usando o Taná, o Antigo Testamento, o método judaico de interpretação, que é o Pardês, e o contexto histórico e o testemunho profético. E no final, vamos mostrar por que, biblicamente e historicamente, não existe mais possibilidade lógica de outro Messias surgir. Meu nome é Rebeca, se você não conhece, esse é o canal da Candeeiro. Por aqui você vai estudar muito a Bíblia. Eu te convido já a curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, para que o YouTube possa então divulgar esse vídeo para as pessoas. Antes de responder por que o judaísmo ortodoxo rejeita Jesus como Messias, a gente precisa entender de onde vem o judaísmo ortodoxo. O judaísmo que existe hoje não é o mesmo judaísmo nos tempos de Jesus. O judaísmo do século I era formado por vários grupos: fariseus, saduceus, essênios, zelotes, mas em 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído pelos romanos, tudo mudou. Sem templo, sem sacrifício, sem sacerdote e sem a estrutura da Torá baseada no culto, apenas um grupo conseguiu se organizar: os fariseus. Eles transformaram sua tradição oral em um sistema de vida, e isso se tornou o que hoje chamamos de judaísmo rabínico ou judaísmo ortodoxo. Esse novo judaísmo, já sem templo, sem sacrifícios e sem sacerdócio, precisou reinterpretar muitas coisas para sobreviver. E uma dessas coisas foi exatamente a figura do Messias. Depois da destruição do templo, qualquer ideia de um Messias que morresse, fosse rejeitado e cumprisse profecias antes da queda de Jerusalém, apontaria diretamente para Jesus. Então eles tiveram que reformular a escatologia. Criaram a expectativa de um Messias exclusivamente político, terreno, que faria tudo de uma vez: paz mundial, restauração de Israel, reconstrução do templo, tudo neste mundo sem dimensão espiritual e sem segunda vinda, sem atemporalidade. Ou seja, o judaísmo ortodoxo moderno nasce depois do templo, com uma resposta à destruição e também como uma forma de se diferenciar do movimento de Yeshua, que crescia justamente anunciando que o Messias já tinha vindo. Por isso, até hoje, eles leem as profecias messiânicas de forma enrijecida, sem perceber que os próprios profetas dividiram a obra do Messias em duas fases: primeiro como servo sofredor e depois como rei glorioso. O método de interpretação bíblica judaica se chama Pardês, e ele está dividido em 4 camadas: o Pshat, que é o sentido literal, o sentido simples; o Remes, que é indícios, pistas, alusões; o Drash, faz paralelos, interpretações; e o Sod é o sentido mais profundo e mistério. E é lindo ver que Cristo está em todas as camadas, desde Gênesis até Apocalipse. Vamos então responder alguns argumentos. Primeiro, Deus não permite sacrifícios humanos. Então, como assim Jesus, ele é o Messias? Deus permitiu o sacrifício do seu próprio filho. A Torá, ela condena com força total sacrifícios humanos, oferecidos por seres humanos, especialmente em rituais pagãos. Exemplos: Levíticos 18, 21. Não oferecerás nenhum dos seus filhos a Moloque. Deuteronômio 12, 31. Eles queimam seus filhos e filhas no fogo aos seus deuses. Deuteronômio 18, 10. Nenhum de ti fará passar seu filho pelo fogo. Em todos esses textos, o contexto é idolatria. Ser humano sacrificando outro ser humano para tentar manipular divindades pagãs. A Torá proíbe assassinato ritual, magia, cultos idólatras,
sacrifícios forçados, ritual pagão de troca. Eu sacrifico para ganhar algo. Nada disso tem paralelo com a morte de Jesus. Jesus não foi sacrificado por homens, ele se ofereceu. A grande diferença é esta: o sacrifício humano proibido na Torá é igual um humano oferecendo outro humano a um Deus. A morte de Jesus é o Deus encarnado oferecendo-se voluntariamente. Isso mesmo, é uma oferta voluntária. E isso muda tudo. Verso sobre a voluntariedade. João 10, 17 e 18 diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou por minha própria vontade. Filipenses 2, 6 a 8. Ele se entregou, fazendo-se obediente até a morte. Hebreus 9, 14. Cristo se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Portanto, Jesus não é um ser humano sendo sacrificado. Ele é o Filho de Deus e se oferecendo voluntariamente em amor. Não há violação da Torá, há cumprimento da Torá. A Torá já aponta para um sacrifício divino e não humano. O Taná prepara o conceito de um sacrifício que não é humano no sentido proibido, mas sim dado por Deus. Lembra do caso de Isaac? Gênesis 22. Deus não deixou Abraão sacrificar seu filho e disse: Deus proverá para si o cordeiro. Isso é profético. Não é homem oferecendo, é Deus providenciando. Vamos para mais um ponto. Mas Jesus não reconstruiu o templo, ele não pode ser o Messias. Quando dizem que Jesus não pode ser o Messias porque não reconstruiu o templo, de Zacarias 6, esse argumento ignora 3 pontos essenciais da própria Torá e dos profetas. Zacarias descreve 2 missões do Messias, a sacerdotal e a real. Na primeira vinda, ele viria como sacerdote, seria transpassado, rejeitado, vendido por 30 moedas e traria paz com Deus. Só depois viria a missão real e reinar e reconstruir o templo messiânico que está lá em Ezequiel, a partir do capítulo 40. Ou seja, o templo físico faz parte da segunda vinda, não da primeira. Segundo, Daniel 9 profetizou que o Messias teria que vir antes da destruição do segundo templo. Ele seria tirado e só depois o templo seria destruído. Jesus veio exatamente nesse período. E se ele não fosse o Messias, então não existe mais possibilidade de um Messias bíblico, porque o templo exigido pela profecia já não existe há quase 2000 anos. Terceiro, Jesus começou a reconstrução do templo pelo mais importante, o espiritual. Ele disse: destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias, falando do seu corpo. A nova aliança apresenta o Messias como o centro do novo templo vivo, que será completado fisicamente na sua volta. Mais um argumento. Ele não trouxe a paz ao mundo, muito pelo contrário, ele trouxe guerras, cruzadas, inquisições. A profecia é sobre o Messias, não sobre os pecados da igreja medieval. Yeshua trouxe paz com Deus. Isaías 52, 7. Romanos 5, verso 1. Ele trouxe reconciliação entre os povos, paz interior. A paz universal está reservada para a sua segunda vinda. É a temporalidade bíblica. Aí sim virá o tempo pleno, onde de uma vez por todas vai ter a verdadeira paz. Não aqui, nessa terra, nesse mundo. Bom, mas ele não trouxe o governo da Torá, não reinou fisicamente em Jerusalém. Bom, exatamente isso. Os Salmos mostram 2 fases do Messias: o sacerdote eterno e o rei que subjuga nações. O sacerdote eterno é a fase atual e o rei das nações é futuro. O seu reino é para a segunda vinda, mas não é aqui nessa terra.
Jesus ele não vai sentar, o Messias não vai sentar lá em Jerusalém e obrigar que todo mundo obedeça a Torá. Não é assim. Esse tempo de plenitude será com ele, não aqui. Isaías 53 fala de Israel e não do Messias. Então vocês estão interpretando tudo errado. Ali não está falando de Jesus, o servo ali é Israel. O servo é uma pessoa, não uma nação. Usa pronomes singulares. O servo é inocente, sem pecado. Israel não é. Ele morre pelas transgressões do povo. Israel não morre pelo próprio Israel. Imagina, Israel morrendo por Israel. Ele é cortado da terra dos viventes. Israel não morre literalmente. Os rabinos pré-cristãos interpretavam como messiânico essa passagem. Aquela entrada de Jesus em um jumento foi tudo armação. Esse é outro argumento. Zacarias 9, versículo 9, não exige espontaneidade. Profecia não é acidente, é cumprimento consciente. O próprio Taná mostra reis agindo propositalmente para cumprir sinais proféticos. Agora imagina o Messias chegando hoje e cumprindo essa profecia, entrando em um jumentinho lá em Jerusalém. Você acha que seria espontâneo? Você acha que hoje o meio de transporte das pessoas é um jumento? Bom, isso seria muito difícil de ser cumprido pelo Messias. Alguns outros argumentos, como por exemplo, o Novo Testamento, que a Brit Hadashah, ela é contraditória, por exemplo, a ressurreição é contraditória. Em um evangelho fala que tinha algumas mulheres, no outro evangelho fala que eram outras mulheres. Diferenças não significam contradição, significam múltiplas testemunhas. Relatos antigos sempre variam em detalhes periféricos, nunca no fato central. O fato central é: a tumba estava vazia, teve aparições. E testemunhas femininas jamais inventariam isso no primeiro século. Outro argumento, nossa, a Brit Hadashah, ela é contraditória porque o nascimento é contraditório. Em Mateus fala que ele nasceu em Belém, em Lucas fala que ele nasceu em Nazaré. Não há contradição. Ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré, cumprindo o título de Nazaré. Mateus e Lucas enfatizam aspectos diferentes, não conflitantes. Ele nasce em Belém e cresce em Nazaré. Eu não sei qual a dificuldade disso. Agora, o ponto mais importante. Por que o Messias não pode vir depois? Teve que vir exatamente na época que Yeshua veio. Primeiro, genealogia perdida. Nenhum judeu hoje pode provar descendência davídica. Isso é um requisito essencial. As genealogias foram destruídas com o templo em 70 depois de Cristo. Jesus veio antes da destruição, a genealogia estava intacta. Segundo, o templo destruído, profecias essenciais do Messias dependem do templo existindo. Se o Messias ainda não veio, essas profecias se tornaram impossíveis de cumprir, pois o Messias deveria vir antes da destruição. Silêncio profético de mais de 2000 anos. Os profetas nunca falaram de um intervalo tão extenso entre a profecia e a manifestação messiânica. Daniel 9 estabelece um prazo específico cumprido no século I. Concluindo, o Taná anuncia um Messias rejeitado, humilhado, morto, aceito entre as nações, exaltado, reconhecido posteriormente por Israel. Esse é Jesus, Yeshua. José no Egito, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, mas com um propósito de governo para as nações. E depois, no final,
os seus irmãos se reconciliaram com ele. E José, ele tipifica a figura do Messias. Jesus, ele veio, o Messias veio, mas os seus irmãos não reconheceram, mas teve um propósito para que o seu governo estendesse para todas as nações. Mas nos finais dos tempos, essa reconciliação aconteceria. Yeshua é o Messias prometido no Pshat, no Remes, no Drash e no Sod. Em cada camada da revelação, ele é o renovo, o servo, o rei e o salvador. E toda a escritura, de capa a capa, aponta para Yeshua HaMashiach, aquele que reconstruiu o caminho que nos leva de volta para casa. Não caia nesse engano.